そうだ飛竜よ、今日こそあの栄のトンネルとでも言うべき石式を通って地獄へ行け。石式冥界派。なんだこれは、金縛りにあったようだ。No santuário vemos uma mulher cavaleira em treinamento. Ela concentra seu cosmo e de repente desfere um soco em uma enorme rocha que se desfaz em pedaços com aquele poder. A garota limpa o suor de seu rosto e diz que finalmente conseguiu. Ao que parece, ela treinou muito para chegar naquele objetivo, porém de repente algo a chama a atenção. Olhando para trás, ela vê um homem com roupas sujas e rasgadas que dizia: "Ah, eu quero morrer." E a garota se pergunta se aquele era um mendigo do vilarejo que conseguiu chegar até aquele campo de treinamento. O homem então vai embora. E depois disso, aquela garota vai até o cemitério dos Cavaleiros de Atena. Lá poderíamos ver as lápides de Saga, Mu, Milo e outros cavaleiros do passado. A menina em frente à lápide de Aina de Lira dizia: "Mãe, hoje é o dia que eu me tornarei uma guerreira de Atena. Eu me tornarei uma mulher cavaleiro forte como você." E de repente, seu nome é revelado por alguém que se aproxima dali. Continua treinando sozinha, Lídia? Continua antissocial como sempre, hein? E aquele era o grande mestre do santuário, que ainda dizia: "Quando estamos sozinhos, você sabe que pode me chamar de pai." E Lídia responde: "Calha a boca, seu velho idiota. Quando eu me tornar uma amazona, você vai cumprir o que prometeu, certo?" E o mestre então diz: "Ah, claro, aquilo de você se tornar a discípula do Cavaleiro de Ouro mais poderoso. Vamos deixar essa conversa para quando você se consagrar cavaleiro." O grande mestre parte dali e Lídia então diz: "Espere e verá, seu velhote." Tempos depois somos levados até a arena do santuário, onde muitos soldados e guerreiros em treinamento observavam o centro daquele coliseu, onde Lídia encarava seu adversário que dizia: "Mas que gracinha, uma pirralha como você querer ser um cavaleiro de Atena. Não se preocupe, criança, eu vou ser bastante gentil com você." Lídia, sem dizer nada, apenas observa seu adversário, entrando em posição de combate. O grande mestre, por sua vez, se pronuncia: "Bom, então vamos logo com isso. Vocês dois foram os últimos que sobraram. O vencedor levará a armadura de bronze de unicórnio." E de repente o inimigo parte para cima de Lídia. "Prepare-se para morrer, sua pirralha." Ele tenta agarrá-la, porém ela passa entre seus braços e no ar a aspirante a cavaleiro gira e chuta a cabeça de seu inimigo. Ela pisa com os dois pés na cara do adversário, levando ao chão. Os soldados que presenciavam a batalha ficam perplexos. Ela derrubou Adon, é muito rápida. E Lídia, com um olhar confiante, olha para trás. Adon, sentado no chão, dizia: "Sua maldita, eu vou te matar." E Lídia continuava calma e em silêncio, enquanto seu adversário perdia o controle. Ele parte para cima dela novamente, gritando: "Diz alguma coisa, sua maldita." E ela, porém, em silêncio, se desvia de 2 socos e de repente desfere seu contra-ataque. Lídia acerta Adon no queixo. Ele sente aquele golpe e ela então, ao queimar seu cosmo, finalmente se pronuncia: "Eu não tenho tempo e nem paciência para ficar perdendo com você." Dessa vez é a aspirante a cavaleiro que parte para o seu ataque. Ela corre na direção de Adon e salta. Ele fica surpreso com aquela investida e a garota se aproxima com uma voadora. Aquele golpe era o galope do unicórnio. Dezenas de chutes disparados em pleno ar contra o oponente estático no chão. Adon apenas grita enquanto cuspia sangue. Aquela técnica da constelação de unicórnio o havia acertado em cheio. Ele então cai no chão e Lídia joga seu cabelo. Ela derrotou aquele adversário. Os soldados que assistiam à disputa estavam impressionados. "Não acredito, ela realmente conseguiu vencer o Adon." E de repente o grande mestre se aproxima. "Foi uma bela luta, Lídia, como esperado de minha querida filhinha fofucha, hein?" Porém agora a garota consagrada cavaleiro responde: "Me chame disso de novo e eu te chuto bem no meio de suas bolas, seu velho idiota." O mestre começa a rir e diz que está certo então. Próximo à entrada das 12 casas do santuário, Lídia andava com a caixa de sua nova armadura. Ela dizia: "Depois de 7 anos de treinamento, finalmente eu consegui virar uma amazona de Atena. Serei tão forte e valente quanto minha mãe." E de repente ela avista algo e se surpreende. Aquele é o mendigo de hoje cedo. Ela então se aproxima daquele homem e diz: "Ei você." O homem acorda e não esboça nenhuma reação para com a garota que dizia:
aqui é a entrada para o santuário, não é lugar para um mendigo dormir. Porém, de repente, alguém interrompe a conversa daqueles dois. Então aqui é o santuário de Atena. Finalmente nós chegamos. Mas que lugarzinho acabado, hein? Aquele homem que apareceu de repente veste uma brilhante armadura, com enormes asas, e seguido por seus servos. O que essas pessoas tinham em comum era um símbolo de raio em suas vestimentas. O homem continuava dizendo: um lugar como esse realmente combina com uma deusa como a Atena. Lídia se assusta: mas que cosmo gigantesco! Quem são vocês? E o mendigo sentado ao lado reconhece o símbolo daqueles guerreiros, o símbolo de Zeus, o imperador dos céus. O homem de asas brilhantes então dizia: ó, uma humana insignificante como você, dirigindo a palavra a mim. De repente um forte vento corta as amarras da caixa de unicórnio, e depois uma rajada mais forte arremessa a Amazona para o ar, que para o chocar com um pilar das ruínas. Lídia cospe sangue e cai no chão, enquanto o inimigo aponta o dedo: coloque-se em seu lugar, inseto. Lídia se perguntava o que era aquilo. Ela viu apenas uma luz antes de sair voando. Será que foi um golpe na velocidade da luz? Algo então chama a atenção do inimigo. Era aquele mendigo sentado próximo a eles. O vilão então diz: porque um lixo humano como você está me encarando? E o homem responde: ah, eu só quero morrer. E de repente ele é pego pelo pescoço. Se você quer tanto assim morrer, eu mesmo te matarei aqui agora, humano. Aquele que o segurava era um dos servos do inimigo, que começa a socar a barriga do mendigo e de repente o joga no chão. Ao pisar em sua barriga ele dizia: seu humano nojento. E finalmente nos é revelado o nome do inimigo que trajava aquela armadura de asas. Seu servo dizia: mestre Ícaro, por que não aproveitamos e matamos a Atena também? E o Ícaro responde: não seja um idiota. Se fosse tão fácil, ela já teria sido morta há muito tempo atrás. Afinal, o templo onde ela está é protegido pelos poderosos Cavaleiros de Ouro, desde as eras mitológicas. O santuário de Atena possui as 12 casas do Zodíaco protegidas por eles: os Santos Dourados, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Depois disso temos a Sala do Grande Mestre e assim o Templo de Atena. Para chegarmos até ela precisamos passar pelas 12 casas, mas as 12 casas são protegidas pelo Cosmo de Atena e também pelos Cavaleiros de Ouro, e por isso não há como voar ou se teleportar de uma casa sem passar pela anterior. Em outras palavras, se quisermos atravessar, teríamos que atravessá-las a pé, mas não está na hora de enfrentá-los ainda. Viemos apenas para declarar guerra a Atena. Vamos só destruir 1 ou 2 vilarejos e então iremos embora. Porém, de repente, Ícaro é interrompido por Lídia, que mesmo com seu braço e corpo feridos gritava: eu não vou deixar vocês fazerem isso, eu ainda estou aqui. E Ícaro, observando aquilo, diz: mas que inseto persistente. Lídia continuava: por que querem declarar guerra contra nós? Quem são vocês, afinal? Pode começar a falar. O inimigo, olhando para ela, se pronuncia: bom, acho que vou te dizer antes de mandá-la para o inferno. Eu sou Ícaro das Asas Celestes. Eu sou um dos arcanjos que protegem o grande imperador Zeus. Lídia fica perplexa. Mas Zeus, o imperador dos céus? E Ícaro a revela: o nosso grande imperador Zeus irá trazer a punição divina nessa humanidade podre e corrupta. Seus servos também falam: e também mataremos Atena, que teve a insolência de se opor às ordens dos deuses. Nesse momento, Lídia queima seu cosmo enquanto diz: eu entendo, então é isso. Mas acham que eu vou deixar vocês fazerem o que querem? De repente a urna da armadura de unicórnio se abre, uma intensa luz sai de dentro dela. A armadura de bronze desfaz sua object, e então suas partes começam a se encaixar no corpo de sua nova guerreira. Braços, pernas e corpo. Essa garota é Lídia, a Amazona de unicórnio. Ícaro reconhece aquele traje. Ah, então você é uma Amazona de bronze. Depois de todo aquele papo, você é só uma Amazona de bronze. E Lídia, furioso, responde: eu não sou apenas uma Amazona de bronze, eu sou a Amazona de bronze. Ela salta para o alto, seu alvo é Ícaro. Lídia prepara seu chute, aquele golpe era o mesmo de antes, galope do unicórnio. A mulher cavaleiro acerta o rosto do inimigo, porém algo a surpreende. Mesmo acertando a cabeça de Ícaro, ele nem sequer se moveu, e assim o arcanjo se pronuncia: uma pirralha de bronze me desafiando, um dos 10 arcanjos.
Nós estamos acima dos 72 anjos que protegem o Imperador Zeus. Eu sou Ícaro das asas celestes, sua insolente. Em seu olhar podemos ver a fúria, e em um piscar de olhos, Lídia é lançada para o alto, enquanto sua armadura de bronze era feita em pedaços. A Amazona cai no chão completamente ferida, e sua armadura totalmente trincada. Lídia fala que seu corpo já não pode se mover mais, e Ícaro, ao se aproximar, dizia: mesmo sendo só uma Amazona de bronze, você aparenta ser muito inexperiente. Você deve ter acabado de se tornar uma mulher cavaleiro, não é? Mas que piada! Se quiser me enfrentar, traga 2 ou 3 cavaleiros de ouro. Espera, mas que cheiro é esse? Vocês estão sentindo também esse cheiro de rosas? Os servos de Ícaro dizem que é verdade, era um cheiro doce e suave, e de repente o arcanjo percebe o que seria. Droga, não respirem essa fragrância, ela é venenosa. Quem está aí? E do alto das ruínas, alguém os observa. Ela então se pronuncia: ora, foi rápido para notar, hein? Quem sou eu? Poxa, onde estão minhas maneiras? Eu me chamo Olívia, eu sou a bela guardiã que protege a 12ª casa do Zodíaco, Olívia de Peixes. Após ser derrotada de forma humilhante pelo arcanjo de Zeus, Ícaro das asas celestes, a Cêntia de unicórnio Lídia é salva por outra Cêntia de ouro chamada Olívia de Peixes. Ícaro fica surpreso: você é uma Cêntia de ouro? E a Amazona de ouro responde: e você maltratando uma criança? Não acha que está sendo um tanto infantil? Lídia se levanta bastante ferida, dizendo que não é uma criança, e Ícaro reconhece aquela mulher. Então você é a rosa mortal Olívia, e você é mesmo tão bela quanto dizem. Olívia agradece: obrigada, mas você não faz nem um pouco meu tipo. Eu sou uma mulher muito difícil de ser conquistada, sabe? E você, garota, deve ser a filhinha fofucha do grande mestre, estou certa? Você está bem? E Lídia fica um pouco brava com aquelas palavras. Aquele velho maldito me descreve assim para os outros. Olívia começa a rir e conclui que a Amazona de bronze estava bem, porém Lídia aponta para frente e diz: deixando isso de lado, nós temos que salvar aquele mendigo. Olívia se vira para ver quem seria, e então vê um homem sendo pisado pelos servos de Ícaro. Ela então se pronuncia: se vocês tiverem amor à vida, eu sugiro que se afastem desse homem. Ícaro pergunta se ela estava os ameaçando. Acha mesmo que pode me vencer, mulher? E a Olívia responde: ué, quer dizer que você, que é um dos 10 guerreiros mais poderosos do Olimpo, não sabe quem é esse homem que está sendo pisado? E Ícaro quer saber do que ela estava falando. E então finalmente Olívia revela a verdade. Esse homem é o Cavaleiro de Ouro, o guardião da 4ª casa do Zodíaco, a casa de Câncer. E o homem no chão continuava dizendo para que os servos de Zeus o matassem logo. Porém Ícaro e até mesmo Lídia estavam extremamente assustados. Aquele homem na frente deles era o Cavaleiro de Ouro da casa de Câncer. Ícaro grita para que seus servos afastem-se dele imediatamente, e eles acatam as ordens de seu mestre. Lídia, por sua vez, conversava com a Amazona de Peixes. Aquele mendigo é um dos supremos Cavaleiros de Ouro. Você só pode estar brincando. Porém Olívia diz que estava falando bem sério. Aquele é o Cavaleiro Imortal que devorou um deus. Lídia fica cada vez mais espantada. Imortal? Devorou um deus? Mas quem é esse? E enquanto o Cavaleiro Mendigo se levantava, Ícaro também estava assustado. Esse é o Cavaleiro de Ouro de Câncer. Seu nome é Morte. Todos em silêncio observavam Morte de Câncer se levantando aos poucos. Ícaro dizia em pensamentos: mas o que é isso? Eu não sinto nenhum cosmo ou sequer um sinal de vida vindo dele, mas eu sinto que se eu lutar com ele... E de repente o arcanjo de Zeus pronuncia algumas palavras. Minhas ordens foram apenas avisar Atenas sobre a declaração de guerra do Imperador Zeus. Eu vou me retirar por hoje. Nos veremos novamente, cavaleiros de Atena. Naquele momento Ícaro e seus servos saem dali, e Olívia, observando o mendigo de Câncer, dizia: esse é o meu mortinho. Já Lídia, ferida, pensava na Guerra Santa que estava prestes a começar. A Amazona de Ouro, Olívia, simplesmente abraçava a Morte, que dizia: ah, me mate logo, mulher. Porém, ao que parece, a Amazona gostava muito dele e falava: mortinho querido, estamos esperando por você, eu também te amo. E Lídia de Unicórnio ouve aquela parte da conversa e se pergunta: estavam esperando? Será que vai ter alguma coisa? E a Amazona de Peixes diz que sim, o grande mestre está chamando os Cavaleiros de Ouro para uma reunião.
Podemos então avistar o relógio de fogo zodiacal, alguns soldados rasos e cavaleiros de bronze e de prata observavam as chamas dos relógios que se acendiam. Eles diziam: o relógio de fogo foi ligado, quer dizer que os cavaleiros de ouro vão se reunir novamente. E o grande mestre em sua sala dizia: ele chegou, a estátua de Câncer está ressonando com as outras. De repente, alguém interrompe seus pensamentos dizendo: saudações, grande mestre. E o mestre observa aquela amazona de ouro respondendo: olha só, nem um segundo atrasada como sempre, a Dira de Virgem. A amazona então diz que pontualidade é uma virtude, e logo outro cavaleiro de ouro chega até aquele local. Opa, eu não fui o primeiro a chegar então? É bom ver uma jovem com tanta dedicação, e bom dia, grande mestre. Velos de Sagitário se apresentando para a reunião. Logo após Sagitário, mais um cavaleiro e uma amazona se apresentam. O homem dizia: essas reuniões fúteis não me interessam. E a mulher falava para o mesmo, que se chama Agrecor, se calar. É nossa obrigação como cavaleiros de ouro participar dessas reuniões, quer queira ou não. Agrecor de Capricórnio então responde: o que eliminará o mal desse mundo é a lâmina que corta a garganta de nossos inimigos. E a amazona de Escorpião respondia: nosso dever é proteger os inocentes e preservar a paz e a harmonia na terra. E olhe nos meus olhos quando falar comigo, seu idiota. De repente, aquela conversa é interrompida por outro cavaleiro que dizia: papos bonitinhos e palavrinhas não vão proteger essa terra que vocês tanto querem proteger. A única coisa que interessa é esmagar o crânio de qualquer um que fique em seu caminho. No fim das contas, justiça não é nada além de uma desculpa para a matança. Quem dizia tais palavras era o cavaleiro de touro daquele tempo, mas alguém não gosta daquelas palavras e o responde: já chega, Ricardo de Touro. Assim como você tem suas crenças, todos nós temos nossas próprias crenças também. O touro então diz que Jalos de Ares falou bonito, e o ariano responde que irá considerar aquele comentário como um elogio. Velos então observa a chegada de mais uma amazona. Em suas próprias palavras, essa seria a pequena Kiara. A tímida garota trajando a sagrada armadura de ouro de Aquário então se pronuncia: boa tarde a todos. Kiara de Aquário se apresentando: como acabei de me tornar uma amazona de ouro, essa é a minha primeira reunião dourada, por isso estou um pouco nervosa. Velos diz que não precisava ficar tão nervosa, e de repente a amazona se assusta com uma voz que dizia: ora, ora, o que temos aqui? Em um instante, um buraco de uma outra dimensão é criado, e de dentro sai um homem trajando uma armadura de ouro. Ele dizia: é muito interessante, mas afinal, quem te deu a permissão para se tornar uma amazona de ouro? Aquele homem com o cabelo de duas cores era o cavaleiro de Gêmeos. Gaguejando, a amazona de Aquário tentava responder, mas sem dar espaço a ela, o misterioso geminiano se aproxima dizendo: mas o que foi? Olhe nos meus olhos e me responda logo, vamos! Em um piscar de olhos, um guerreiro com olhos felinos aparece logo atrás dele enquanto falava: já chega, deixe ela em paz, Delfos de Gêmeos. Você aceitando ou não, agora ela é uma de nós, e eu, Adam de Leão, não vou tolerar que você ameace uma companheira. Delfos apenas responde que Adam continua sendo um tolo, e o cavaleiro de Leão, soltando raios por uma de suas mãos, estava completamente indignado. E o geminiano, olhando seriamente para trás, apenas faz uma pergunta: como você ousa me desafiar? E em um piscar de olhos, Delfos emana seu enorme cosmo, forçando Adam e Kiara a proteger seus rostos. Delfos, fora de si, diz para Adam desaparecer. Ele desfere um golpe e o leão mostra suas presas. Mas algo acontece, ou melhor, algo não acontece. Delfos de Gêmeos estava surpreso e Adam de Leão também. Em meio aos dois cavaleiros dourados estava Kiara de Aquário, que dizia: já chega, não há sentido em cavaleiros de ouro lutarem entre si. Abaixe seu punho, cavaleiro de Gêmeos. E então o geminiano responde: quem te deu permissão para isso? Porém, de repente algo acontece. Os olhos de Gêmeos mudam. Ele não tinha mais um olhar frio e ameaçador. E segurando no ombro da aquariana, ele diz: você continua uma mulher forte como sempre. Adam também observa que aquele imenso cosmos sumiu. Então você agora é o irmão mais novo de Delfos, Dilfos. Apenas observando seus olhos, vemos que o cavaleiro de Gêmeos havia se tornado alguém totalmente diferente. Ele dizia: Adam e Kiara, eu peço minhas sinceras desculpas pelo comportamento do meu irmão mais velho. E naquele momento, outro guerreiro dourado chega até o local. Desculpe-me pelo atraso. Fiquei a manhã toda na feira do vilarejo, procurando a maçã com a mesma harmonia e equilíbrio que a de ontem. Loen de Libra se apresentando.
Ué, eu não fui o último a chegar? E o Cavaleiro de Áries responde o Libriano dizendo que ainda faltava a Amazona de Peixes e o Cavaleiro de Câncer. Ricardo de Touro então se pronuncia: conhecendo aquela mulher, ela só vai aparecer se aquele zumbi aparecer também. E Velos então completa: ela continua uma jovem loucamente apaixonada por ele como sempre. Adam tinha a opinião de que aquele zumbi não era digno de ser um cavaleiro de ouro, e já a Amazona de Virgem dizia que aqueles dois ignoram os chamados do santuário todas as vezes. Mas o grande mestre, que observava toda aquela discussão, apenas diz: não se preocupem, eles chegaram agora. Olivia adentra a sala do grande mestre trazendo Morte, que nem sequer vestia sua armadura, e a Amazona de Peixes apenas perguntava: perdemos alguma coisa? Morte de Câncer e Olivia de Peixes são os últimos a chegarem na reunião dos Cavaleiros de Ouro. O Cavaleiro de Leão, furioso, pega Morte pelo colarinho e diz: seu zumbi repugnante, como ousa aparecer na frente do grande mestre dos Cavaleiros de Ouro com essa aparência imunda? Porém, naquele momento, a Amazona de Peixes joga uma rosa negra e fala: você ousa tocar suas mãos imundas no homem que eu amo mais do que tudo neste mundo? Eu vou te matar e te transformar em adubo de planta. Porém, nesse momento, o grande mestre os interrompe: já chega, reúnam-se e vamos começar. Velos, você esteve voando sobre a terra por um tempo, certo? O que você achou? O Cavaleiro de Sagitário então responde: eu vi que está havendo uma mudança no movimento das nuvens pelo mundo inteiro. E não é só isso, o mundo está todo nublado há dias. O Cavaleiro de Libra também tinha uma informação: eu fiquei sabendo que algumas cidades foram totalmente dizimadas por uma tempestade de raios. Não parece coincidência? E a Amazona de Escorpião achava que para conseguir mudar o clima do planeta desse jeito, só poderia ser obra de algum deus. O grande mestre chega à conclusão de que os deuses devem estar bravos com a humanidade novamente. Esse deve ser o início do castigo divino planejado por eles. Porém, de repente, alguém chama o mestre de velho. Essa era sua filha Lídia de Unicórnio, que chegava ferida até o local. Ela dizia que anjos apareceram na entrada do santuário nesta manhã. Seu pai então chega à conclusão de que a Amazona de Unicórnio foi completamente derrotada em sua primeira batalha. A guerreira fica nervosa e gritava: calha sua boca, eu apenas baixei a minha guarda. Um tal de Ícaros das Asas Celestes veio com um grupo de anjos até o santuário. O grande mestre reconhece esse nome: Ícaros, um dos 10 arcanjos de Zeus. Porém, seu cosmo não era tão poderoso assim para pertencer a um dos 10 guerreiros mais fortes do Olimpo. A Amazona de Virgem também se pronuncia: ele provavelmente usou alguma barreira para ocultar seu verdadeiro poder. Ou seja, ele deve ter vindo apenas como um emissário ou algo do tipo. Olivia de Peixes responde que sim, ele disse que veio apenas para declarar guerra contra Atena. Por sorte, eles se retiraram sem destruir nada graças ao meu mortinho. Uma nova guerra santa está para começar, mas o problema é que até mesmo o cosmo dos anjos rasos, que são a patente mais baixa do exército de Zeus, eram igualmente fortes ou até mesmo mais do que os cavaleiros de prata. O Cavaleiro de Leão, surpreso, diz que isso significava que... E Ricardo de Touro completa que os Cavaleiros de Bronze não serão nada mais nada menos do que pesos mortos nesta guerra santa. Lídia fica ofendida com aquelas palavras. O que estão dizendo? Eu posso lutar nessa guerra santa também. E o sombrio Cavaleiro de Capricórnio responde: não há verdade nas palavras de um fraco. Lídia fica triste com aquelas palavras e a Amazona de Escorpião chama a atenção de Agrégor de Capricórnio. Não precisava ser tão grosso com ela, mas o cavaleiro responde que não há mentira em suas palavras. A Amazona continuava dizendo para ele se calar, afinal Lídia era apenas uma criança. O que você fez? A coitadinha está em choque. E o Cavaleiro de Áries nesse momento se pronuncia: porém, se o que Olivia de Peixes falou é verdade, é perigoso demais para os Cavaleiros de Bronze lutarem contra os anjos. O Cavaleiro de Gêmeos concorda que é muito perigoso para os bronzes e pergunta ao mestre o que eles farão. E então o grande mestre se pronuncia: faremos assim, Cavaleiros de Ouro. Jalos de Áries, volte para Jamiel e continue ajudando os cavaleiros consertando suas armaduras. Loen de Libra, prepare os cavaleiros para a Guerra Santa. Velos de Sagitário, continue de olho nos movimentos dos anjos. Kiara de Aquário, cuide da segurança dos cavaleiros de bronze. Adam de Leão, proteja os vilarejos próximos ao santuário, e os demais cavaleiros de ouro restantes permaneçam no santuário, protegendo assim as 12 casas e a deusa Atena. Todos estão dispensados dessa reunião.
Tempo depois, vemos Lídia sentada nas escadarias de algum vilarejo. De repente, um cavaleiro se aproxima e diz: "Então você é a filha do grande mestre, hein? Vejo que é verdade que você conseguiu se tornar uma amazona. Eu sou Alexandre de Hidra, e o que acha de tomarmos um chá?" De repente, outro cavaleiro aparece dizendo: "Alexandre, você não deveria dar em cima da filha do grande mestre." E uma outra amazona concorda que sim, pois é, vamos nos dar muito bem, como companheiros de bronze. Meu nome é Bianca de Leão Menor e muito prazer em conhecê-la. E o outro cavaleiro se chamava Marcos de Lobo. Porém, Lídia continuava paralisada e Bianca perguntava se ela estaria bem. Alex e Marcos conversavam. Será que foi alguma coisa que eu disse? Ela parece meio chocada. Porém, de repente, Lídia se levanta gritando: "Ah, já chega disso. Se é assim, aqui vou eu." Ela então olha para trás e finalmente percebe os demais cavaleiros e pergunta quem são eles. Os três ficam bravos com esse descaso da Amazona de Unicórnio e falam que acabaram de se apresentar. Então somos levados até um bar daquele vilarejo. Bianca perguntava: "Mas o que? Nós vamos ficar de fora da Guerra Santa?" E Lídia responde que sim, eles disseram que somos muito fracos. Alexandre acha isso um absurdo e Marcos se perguntava o porquê de eles terem se tornado cavaleiros então. Lídia, porém, pensa por outro ângulo. Se esse é o caso, então vou ficar mais forte e vou fazê-los reconhecerem a minha força. Bianca queria saber como a Amazona faria isso, e ela revela que seu velho pai disse que ela poderia escolher um cavaleiro de ouro para ser o seu mestre de treinamento. Ela ouviu sobre o imortal cavaleiro de ouro que devorou um deus. Lídia então vai até as 12 casas. Aqui estou na entrada da casa de Câncer, a quarta casa zodiacal. Morte de Câncer, você está aqui? Onde será que ele foi? A Amazona de Bronze adentrava a casa do Cavaleiro de Ouro, então ela se depara com um objeto que possui um brilho dourado. Aquela é a sagrada armadura de ouro de Câncer. Lídia então dizia: "Eu senti como se a armadura de Câncer tivesse me chamado. Eu consigo sentir, a armadura de Câncer está chorando. Por que ela está tão triste?" Nesse momento a Amazona toca na armadura de ouro. Ela então se assusta. Ao que parece seria uma visão transmitida até seu cérebro um momento de 800 anos atrás. Em meio à destruição e pura escuridão, vemos um brilho dourado, um lendário cavaleiro de ouro. Sua existência é maldita, o homem desconhecido pela morte, amaldiçoado pela vida nas profundezas do Tártaro. Ele protegeu a Terra de inúmeros ataques malignos, sem nunca ter sido abençoado, sem nunca ter sido derrotado. O Cavaleiro Dourado chora sangue, e em sua frente existem incontáveis corpos mortos. Por centenas de milhares de campos de batalha, ele sempre superou vitorioso. E depois de 800 anos, percebeu que a sua vida não era nada além do que um lixo. O Cavaleiro trajava a armadura divina de Câncer. De repente voltamos ao presente e assustada Lídia se perguntava se essas eram as memórias de morte de Câncer. Será que a armadura de ouro revelou isso a ela? Como eu pensei, ele não é como os outros. Eu já me decidi, morte será o meu mestre. Adentrando os aposentos da casa de Câncer, Lídia de Unicórnio observava uma espécie de jardim em frente e se perguntava: um jardim de rosas? Por que tem um jardim de rosas na casa de Câncer? Será que o Morte gosta de flores? Morte de Câncer, você está aqui? E de repente a Amazona de Bronze percebe que estava entrando em uma espécie de banheiro, onde se encontra com a Amazona de Ouro, Olivia de Peixes. A Amazona de Unicórnio perguntava: por que está tomando banho na casa de Câncer, senhorita Olivia? E Olivia, surpresa, dizia: você conseguiu passar pelo meu jardim de rosas? Lídia, sem entender muito bem, responde que sim, e rapidamente a Amazona de Ouro se aproxima. Ela passa a mão no rosto de Lídia e fala: Você é muito fofa, dá vontade até de te apertar toda. Olivia começa a sufocar Lídia com seus peitos e a garota tentava escapar. Senhorita Olivia, não consigo respirar. E a Amazona de Ouro dizia para chamá-la apenas de Olivia. E chama Lídia para tomar um bom banho com ela. A Amazona de Unicórnio gostaria de saber por que a guardiã da casa de Peixes estava na casa de Câncer e onde estaria o Cavaleiro Morte. Olivia fica animada ao saber que a menina estava procurando por seu mortinho. Lídia de Unicórnio queria ficar mais forte para poder lutar na Guerra Santa contra Zeus e seus arcanjos, e por isso precisa se tornar discípula de Morte de Câncer. Surpresa, Olivia escutava aquelas palavras. Ela dizia: essa é a primeira vez que alguém vem aqui procurar pelo meu mortinho. E Lídia fica surpresa com isso,
já que ficou sabendo que os Cavaleiros de Ouro possuem criados a seus serviços, que cuidam da limpeza das 12 casas e outras coisas. Porém, Olivia revela que quem cuida de Morty na verdade é ela, e por isso ele não precisa de criados, principalmente de criadas mulheres. Morty havia dado uma saída, mas logo iria retornar. Lydia acha que para ele ter deixado a casa de Câncer assim do nada, deve ser por algum motivo bem sério. Porém, naquele momento, Morty de Câncer chega no local. Lydia fala que o estava esperando e o zumbi nem sequer esboça alguma reação. Enquanto isso, ela dizia em pensamentos: então ele é o Cavaleiro Imortal que protegeu a Terra durante mais de 800 anos. Naquele momento, Olivia se joga nos braços de Morty, enquanto se declarava: meu Mortinho querido, eu senti tantas saudades, eu pensei que fosse morrer de solidão sem você, meu amor. E Morty revela que ficou fora por apenas exatos 20 minutos. E ele então pergunta o que uma criança fazia na casa de Câncer. Desapareça da minha frente. Seu olhar sanguinário não assusta Lydia, que se pronuncia: Morte de Câncer. Meu nome é Lydia, Amazona de Bronze de Unicórnio, e eu tenho um pedido a lhe fazer. Me faça sua discípula. Eu ficaria honrada de chamar um grande e poderoso cavaleiro como você de meu mestre. Olhando para a guerreira de joelhos à sua frente, Morte a responde: um grande e poderoso cavaleiro como eu, você diz. Vá embora daqui, criança. Eu não sou um cavaleiro poderoso, e muito menos digno de ser mestre de alguém. Morty dá as costas para Lydia e à sua frente vê o objeto da armadura de Câncer. Porém, naquele momento, a garota diz: você não é um lixo. A sua vida é tão preciosa quanto a de qualquer outra pessoa. Suas batalhas e suas vitórias, e toda sua vida. Nada disso foi uma mentira. E naquele momento Morty muda seu olhar. Ele tem uma lembrança de muito tempo atrás, de quando Olivia era apenas uma criança e dizia palavras semelhantes para ele. Sua vida não é um lixo. Para mim, a sua vida é a coisa mais bela e preciosa de todo o universo. Você é a luz que deu um sentido para a minha vida. Essas eram as palavras da pequena Olivia em sua infância, e voltando ao presente, ela olhava para a Morty enquanto sorria. Porém, o cavaleiro de repente fica nervoso e ordena para que Lydia saia dali. Tempo depois, vemos Lydia treinando com a Amazona de Bronze Bianca de Leão Menor, que dizia: nossa, você ficou mais forte, Lydia. Porém, a Amazona de Unicórnio responde que não era o bastante. Eu preciso ficar ainda mais forte. Bianca queria saber se ela ainda pretende ser discípula do Cavaleiro de Câncer. Não acho que seja uma boa ideia, porque dizem que todos que se envolvem com ele sempre morrem de formas misteriosas. Lydia não ligava para esses boatos. Ele é o único cavaleiro que eu quero para ser o meu mestre. E de volta à casa de Câncer, vemos que Morty havia dormido com Olivia. Porém, ele sente uma presença e se levanta da cama. Ao chegar próximo da armadura de Câncer, ele avista Lydia e a pergunta: o que faz aqui, criança? Eu pensei ter dito para nunca mais voltar aqui. Mas eu entendo. A armadura de Câncer te chamou aqui, não foi? Lydia responde que sim, eu consigo senti-la. A armadura de Câncer está triste e chorando, mas eu também sinto um grande amor vindo dela. É como se a armadura estivesse implorando por perdão. O Cavaleiro de Ouro estava prestes a sair dali, mas Lydia grita para que Morty a espere. Eu não vou desistir, meu único mestre será você. E naquele momento somos levados para a entrada do santuário. Conseguimos avistar as 12 casas zodiacais. 3 suspeitos se aproximam cobertos por mantos. Eles diziam: aqui é o santuário de Atena, hein? Então vamos começar. Voltando aos Cavaleiros de Bronze, Bianca falava para Lydia não ficar chateada. Se anime um pouco e vamos fazer algumas patrulhas pelo santuário. Porém, a guerreira de Unicórnio dizia que não estava chateada. E então vemos outros 2 Cavaleiros de Bronze que as esperavam, e um deles era Marcos de Lobo e o outro Alexandre de Hidra, o Alex, que perguntava: e aí, Lydia, como foi com seu mestre? Por que você não desiste logo e escolhe outro Cavaleiro de Ouro como mestre? Dizem que o Cavaleiro de Ouro de Câncer é um total covarde que se recusa a lutar. E nervosa, a garota fala para Alex calar a sua boca. Não ouse falar mal do meu mestre. Vocês nem ao menos sabem nada sobre ele. E Bianca, para tentar acalmar os ânimos, dizia: qual é, né, gente? Mesmo tendo esses boatos, ele ainda é um dos 12 supremos Cavaleiros de Ouro, que estão acima em toda a hierarquia dos Cavaleiros de Atena. Porém, de repente, a conversa daqueles 4 é interrompida. Alguém dizia: ora, o que vemos aqui? Cavaleiros de Bronze, hein? Que conveniente. Nos levem até as 12 casas, seus pirralhos. Assim garantiremos que vocês tenham uma morte sem dor. Lydia perguntava o que seriam aqueles inimigos. São anjos de Zeus? Porém, ao tirarem seus mantos, eles dizem: anjos?
Não nos compare com aqueles frouxos. Nós somos os guerreiros berserkers, que servem ao grande deus Ares, o imperador da guerra. Viemos para matar Atena, nos levem às 12 casas e talvez nós deixaremos vocês viverem. Os cavaleiros de bronze ficam em posição de batalha e Lídia os responde: nem pensar, seus patetas, se quiserem ir até a senhorita Atena terão que passar por nós. Bianca então dispara um ataque de seu punho. Aquele é o bombardeio do leão menor. Marcos ataca com o uivo do lobo e Alex utiliza as presas da Hidra. Porém, o inimigo diz que tudo aquilo era patético. Ele os chama de pirralhos e em um piscar de olhos consegue derrubar os três. Porém, de repente, Lídia ataca com seu poderoso chute o galope do unicórnio. E o berserker inimigo perguntava se isso era tudo que os cavaleiros de Atena têm. Nesse momento ele contra-ataca com sua espada, trincando a parte do braço da armadura de unicórnio de Lídia que cai no chão. E nesse momento ele diz: mas que piada, esses são mesmo os cavaleiros de Atena, já chega de brincar, matem eles. Lídia e os demais cavaleiros de bronze dizem que isso só irá acontecer em seus sonhos, e então tentam se levantar, porém de repente alguém aparece para ajudá-los. Essa pessoa dizia: meu mestre me manda ir comprar iogurte de morango e olha o que eu encontro. Vocês são patéticos e é por causa de fracotes como vocês que ninguém leva os cavaleiros de bronze a sério. Aquela pessoa que surge das chamas em frente aos cavaleiros é nada mais nada menos do que a Amazona de Fênix. E ela então falava para os inimigos: muito bem, seu bando de mariquinhas, vocês disseram que os cavaleiros de Atenas são uma piada, não é? O berserker chama a garota de insolente, não pense que terá uma morte tranquila. E de repente vemos que Lídia estava implicando com a Fênix. Quem você está chamando de fracote, garota com ninho de pombo na cabeça? Nunca ouviu falar de pente, hein? E a Amazona de Fênix pergunta o que seria um ninho de pombo perto de uma filhinha do papai como ela. Lídia fala para ela cair fora, já que irá cuidar sozinha dos berserkers. Porém a Fênix fala que na verdade é a Amazona de unicórnio que irá atrapalhá-la. Lídia de unicórnio e a Amazona de Fênix partem para o ataque. Porém o berserker de Ares defende seus golpes com seu escudo. De repente a Fênix se pronuncia: foi mal, seu velhote, mas meu mestre é meio impaciente, por isso como discípula não posso deixar ele esperando. E de repente ela começa a queimar seu cosmo e então salta para o alto. O berserker perguntava: o que você irá fazer, sua pirralha? E ela responde: você vai ver, sinta a minha ave fênix. A Amazona de bronze dispara o poderoso golpe de sua constelação protetora, porém ao que parece não foi o suficiente. O berserker havia defendido com seu escudo enquanto dizia: eu devo admitir, vocês duas não são ruins para guerreiras de bronze, mas mesmo assim é inútil. Na verdade, meu escudo absorve a energia de seus ataques. E nesse momento a joia que se encontra no meio do escudo dispara uma intensa rajada de energia. E a unicórnio e a fênix não têm nem tempo de reagir, esse seria um fim inevitável. Porém de repente algo acontece. Depois da explosão, vemos que as duas estavam ilesas, e até mesmo o berserker fica surpreso. Nesse momento então, vemos uma capa logo à frente das garotas, e o servo de Ares dizia: mas você é... E aquela pessoa era a Amazona de Ouro Olívia de Peixes que falava: parece que eu cheguei bem na hora, hein? E Lídia fica surpresa assim como a Fênix. Essa é a guerreira de peixes. O berserker extremamente assustado dizia que Olívia de Peixes é a mulher humana mais poderosa de todas. E Marcos de Lobo fala que essa é a primeira vez que ele a vê. E Alex fica caidinho por sua beleza, dizendo que ela era um mulherão. Bianca de Leão Menor agradece Olívia por tê-lo salvado. E a Amazona responde: não se preocupe com isso, querida. Além disso, a Amazona de Ouro olha para Lídia de Unicórnio. Porém nesse momento somos levados até a casa de Câncer. Sentado por lá, Morte conversava com a armadura de ouro. Você pediu para ela ir até aquela criança, não é? Você quer tanto assim salvar aquela criança, armadura de Câncer? De volta à batalha, o berserker de Ares manda seus subordinados matarem Olívia. Eles sacam suas espadas e partem para o ataque enquanto gritavam: morra, Amazona de Ouro! Porém de repente eles caem diante de Olívia, que não precisou se mover nem sequer 1 milímetro. Lídia, surpresa, gritava: mas os dois estão mortos? Mas o que aconteceu? E os servos do berserker sangravam pelos olhos, boca e nariz. E ele se pronuncia: então é verdade, hein? Você é a bela mulher amaldiçoada a nunca ser amada, porque todos aqueles que se aproximarem de sua beleza morrerão por causa do seu veneno mortal. Olívia diz que aquele berserker falava demais.
Somos levados nesse momento até a casa de Câncer, onde vemos Morte de costas. De repente, Olivia chegava por lá. Ao que parece, a Amazona de Ouro derrotou rapidamente todos aqueles inimigos. E ela dizia: Mortinho, voltamos e eu trouxe a Lidiazinha para você. Ela quer conversar sobre algo com você. A Amazona de Unicórnio então se pronuncia: Morte, eu fiquei sabendo que todos do santuário acham que você é um covarde que se recusa a lutar. Mas por que isso? Isso não está certo, não é justo. E a armadura de Câncer me mostrou. Porque você desistiu de tudo. Você é o supremo cavaleiro que salvou e protegeu a Terra e a humanidade por séculos. A imagem de você lutando contra deuses e contra forças malignas para proteger a Terra era tão forte e reluzente. Você se sacrificou por tantos anos para poder trazer a paz e a harmonia para a humanidade. Você é o cavaleiro que eu sempre quis ser. Então por que, Morte? De repente o Cavaleiro de Ouro se levanta. Ele perguntava: Você quer ser como eu? Você quer respostas? Eu me tornei o Cavaleiro Supremo. Eu lutei e triunfei contra todas as forças malignas que ameaçaram a Terra e Atena. Mas uma coisa engraçada aconteceu quando eu venci. Após minha vitória contra todos os deuses malignos, Atena me ordenou a mantê-los presos nas profundezas sombrias do Tártaro. Nesse momento vemos Morte quando era um jovem Cavaleiro de Ouro que dizia: Eu acreditei que se eu lutasse pela justiça e por Atena, ela me libertaria do meu tormento. Por isso eu segui as ordens da Atena Saori Kido e fui até as profundezas do Tártaro, acreditando que minha salvação um dia chegaria. Eu fiquei na dimensão mais profunda do Tártaro para impedir que as forças malignas voltassem para a Terra. Um dia na Terra eram anos naquele inferno. Eu estava triste sozinho. E nesse momento vemos Morte no topo de uma pilha de cadáveres. Seus olhos ficavam negros e sangravam, e seus cabelos começavam a ficar brancos. Sua armadura de ouro divina já estava trincada e em pedaços, e seu corpo estava completamente ferido. Ele dizia: Eu queria que a dor acabasse. Foi então que eu percebi que minha vida não era nada além de lixo. Eu perdi minhas esperanças e minhas crenças. Tudo o que me restou era meu dever como cavaleiro de Atena. Por isso eu continuei lutando. E envenenado pela vitória, eu superei dezenas, centenas e milhares de batalhas. Quando eu terminei de prender os deuses malignos no Tártaros, se passou 800 anos aqui na Terra. Eu não tenho mais crenças, ideais ou sequer esperanças. Vai embora, criança. Eu não tenho nada para ensinar a você. Essas eram as palavras do desolado Morte de Câncer, que estava de cabeça baixa, e como vimos em sua história, ele se sentiu abandonado pela sua deusa, mesmo mantendo sua promessa em uma missão de 800 anos. Lídia de Unicórnio fica muito triste e vai para o lado de fora da casa de Câncer. Sentada nas escadarias, ela lembrava das palavras de Morte. Vai embora, criança, eu não tenho nada para ensinar a você. E Olivia vai atrás da garota e diz: Ora, hein? Então era aqui onde você estava. O que está fazendo aqui fora, querida? Hã? O que houve? Aconteceu alguma coisa entre você e o Mortinho? Entendo, então foi isso que aconteceu, né? É a cara dele. Lídia, triste, então dizia: Eu me tornei uma guerreira de Atena porque eu queria ajudar as pessoas. Eu não suporto ver ele sofrendo daquele jeito. Eu quero fazer algo por ele, mas ainda eu sou muito fraca. E nesse momento Olivia conta um pouco de sua história. Sabe, uma certa deusa transformou meu corpo em um veneno mortal que mata todos que se aproximam de mim. A Amazona de Unicórnio então perguntava: Mas se isso é verdade, como eu consigo estar bem perto de você? E Olivia então revela: Pelo que o Mortinho me disse, você possui algum tipo de imunidade contra maldições divinas. Meu corpo é envolvido em uma fina e invisível barreira de cosmo para impedir que minha maldição se espalhe. Graças ao Mortinho, ele me salvou do meu inferno que era uma solidão. Ele disse essas mesmas coisas para mim quando eu era uma jovem, mas mesmo assim ele me salvou. Apesar de não aparentar, o Mortinho é um homem muito gentil. E naquele momento Lídia interrompe: Senhorita Olivia, por favor me conte mais sobre ele e você. Nesse momento, somos levados até as memórias do passado de Olivia. Vemos alguns cadáveres no chão. Eles sangravam pelos olhos, boca e nariz. E alguém gritava: Onde aquela pequena demônio está? Encontrem e matem ela antes que mais vítimas morram. Lá está ela. Não a deixem fugir. Matem-na agora, ela precisa morrer. E nesse momento vemos Olivia ainda criança, que vestia trapos e estava toda suja. Ela corria enquanto era perseguida e apedrejada. Porém, de repente, a pequena fica na beira de um desfiladeiro e os humanos gritavam para matar a filha do demônio. Sem querer, a pequena Olivia escorrega e cai no precipício. Enquanto isso, ela narrava sua história.
Eu passei a vida toda sendo rejeitada. Todos ao meu redor morriam. Por isso eu não tinha escolha a não ser ficar sozinha. Eu vivi um inferno, solitário, com frio, com fome e sem nada. Até quando chegou aquele dia fatídico. Quando eu estava vagando pela floresta, ele apareceu. Eu ainda me lembro daquele dia como se fosse ontem. Eu me encontrei com um cavaleiro de ouro, morte de câncer pela primeira vez, há 22 anos atrás. Aquele dia foi o começo de tudo. Foi quando eu realmente comecei a viver. E a pequena criança naquele momento chorava muito e olhando para o zumbi que trajava armadura de ouro, ela se perguntava se ele veio para matá-la. Se é assim, eu vou matá-lo antes de ser morta. Este era seu pensamento. Olivia se aproxima e abraça o cavaleiro, porém nada acontece. Morte não morreu. Ele então se abaixa e pega no rosto cheio de lágrimas daquela pequena criança. Morte então dá as costas e segue seu caminho, porém Olivia estava paralisada. Ela não queria ficar sozinha novamente e por isso corre na direção do Cavaleiro de Ouro. No santuário de Atena, o grande mestre dava as boas-vindas ao canceriano. Bem-vindo de volta, meu velho amigo. Faz 800 anos desde a última vez que eu te vi. Eu fico feliz de ver que você voltou a salvo. Em nome de todos os cavaleiros e de Atena, nós agradecemos profundamente o seu trabalho. E de repente, de trás da capa de morte, a pequena Olivia se mostra. O grande mestre do santuário dizia: "Oh, mas essa criança, eu consigo sentir que ela possui uma maldição divina. Por isso você está usando o seu cosmo para impedir que a maldição me afete, não é? Para conseguir conter uma maldição divina assim, é como esperado de você, morte." Olivia se perguntava se era por isso que ela estava viva mesmo estando perto dela. Somos levados então até o vilarejo de Rodório. Morte de câncer começa a cuidar daquela garota. Ele deu um banho em Olivia, arrumou seu cabelo, lhe deu roupas novas, comida e muito mais. Apesar de sempre estar sofrendo com seu passado, o mortinho não me abandonou. Ele cuidou de mim. O tempo passou tão rápido. E essas eram as palavras da Pisciana. Olivia dizia: então houve a profecia de que daqui a mais ou menos 20 anos iria começar a maior guerra santa da história da humanidade. Tempos se passaram e vemos Morte que perguntava para uma Olivia mais velha: o que? Você quer se tornar uma guerreira de Atena? E a garota responde que é isso mesmo. Eu vou ficar ao seu lado até o fim da minha vida. Eu não vou deixar uma guerra santa estúpida e nem ninguém ficar entre nós. Na casa de Touro, vemos Ricardo, o cavaleiro guardião daquela casa. Ele dizia: ora, ora, então é você novamente, hein? E aquela era Lídia que o cumprimenta. Bom dia, Ricardo de Touro. O cavaleiro pergunta se ela estava indo para a casa de câncer de novo. E a garota responde que sim, eu vou encontrar o meu mestre. Por isso eu irei passar pela sua casa com sua licença. Ricardo, porém, falava: é até bonitinho você tentar, mas aquele cara é um caso perdido, pirralha. Somente um miserável que já enlouqueceu e perdeu tudo consegue reconhecer o outro. Por isso eu te digo, você tá perdendo seu tempo com aquele zumbi. Lídia indignada então dizia: você fala como se soubesse o que ele passou. E Ricardo responde: eu não sei e estou pouco ligando para o que aconteceu com ele. Mas uma coisa é certa, aquele cara já quebrou, estamos em guerra. E sentimentalismo barato não vence guerra alguma. Dá para ver que ele é um cara gentil. E esses idiotas sempre são os primeiros a perderem tudo. Lídia furiosa então começa a gritar: retire o que disse. Nós, os cavaleiros de Atena, temos o dever de lutar pela justiça. O meu mestre foi o exemplo de cavaleiro. Ricardo continuava esnobando. Que palavras bonitinhas, hein? Mas você primeiro precisa tirar as fraldas antes de querer falar sobre justiça, sua criança. Sabe, eu aprendi uma coisa de onde eu vim. A justiça funciona de uma forma engraçada. Não importa se a pessoa matar, roubar ou até mesmo coisas piores. Contando que ele tenha dinheiro ou poder, ele será a justiça. E aqueles sem poder, não importa o quanto chorem, orem ou então gritem, não têm o direito de querer justiça. Lídia furiosa acha tudo aquilo um absurdo. Isso não seria justiça. E Ricardo dizia: a justiça é decidida por aqueles com poder, e aqueles sem poder só podem seguir e comer os restos deixados por aqueles que têm o poder. Essa justiça que você acredita não passa de uma fantasia de criança, sua pirralha. A justiça é ainda mais cruel do que a maldade. A própria existência daquele zumbi é a prova disso, não é? As guerras santas são prova disso também, não são? O que decide quem é a justiça sempre é o poder, ou seja, o vencedor. Atena acredita que deve proteger e zelar pelos humanos, e os outros deuses acham que não. Lídia então pergunta: mas e você, não acha que devemos proteger a humanidade? E Ricardo de Touro responde:
Que se dane a humanidade, eu estou cagando para o que Atena quer. Se você me perguntar, eu acho que ela não passa de uma retardada ingênua, com tanto sangue nas mãos quanto os outros deuses. E furiosa a Amazona de Unicórnio gritava: mas o que? Como ousa insultar a deusa Atena? Ricardo começa a rir e passa a mão na cabeça de Lídia. Olha o estresse, hein, pirralha? Tu é bem nervosinha para alguém tão pequena. Assim nenhum macho vai querer você, hein? Lídia então continuava brava. Cuida da sua vida, seu babaca. Eu não sou tão pequena assim, você que é grande demais. E Ricardo, por sua vez, dizia: Atena fala sobre um mundo sem conflitos, com paz, amor e justiça. Mas quantos até hoje você acha que morreram por causa da ingenuidade dela? Eu ouvi as histórias de um antigo parceiro meu enquanto carregava uns pesos com ele. Ela tenta convencer os deuses com sentimentalismos, palavrinhas bonitas e dizendo merdas como me mate, mas em troca poupe a humanidade. E como sempre acaba em guerras, mortes e sangue. Pode tentar cobrir a verdade o quanto quiser, não vai mudar nada. Enquanto nós sofremos na Guerra Santa, o que os outros humanos sem poder fazem? Esperam resultado chupando o dedo e julgando aqueles que lutam por eles. Lídia nesse momento então pergunta: Ricardo, quer dizer que você odeia os humanos? E o Cavaleiro de Ouro responde: humanos são um bando de traíras, que dependendo da situação se tornam bons ou maus. Esquecem facilmente a bondade e gratidão, mas nunca se esquecem de dívidas e rancor. O que tem para gostar neles? Eles são feras um pouco mais inteligentes que os outros, e nada mais do que isso. Se eles forem fortes, vão sobreviver, e se não forem, vão morrer. Simples assim. Essa lorota chamada de igualdade é uma porra inventada por aqueles que se recusam a aceitar o que realmente são, uma desculpa para não olhar para sua própria fraqueza e feiura. Lídia então se pronuncia: se você odeia tanto os humanos e não confia na deusa Atena, então por que se tornou um cavaleiro de Atena? O Cavaleiro de Ouro neste momento encerra o assunto. Já conversamos demais, seu mestre está te esperando, não é? Então cai fora logo que eu quero queimar o meu bagulho. Lídia então acata aquelas palavras e segue seu caminho passando pela casa de Touro. O Cavaleiro de Ouro então pega seu elmo, ele dizia: eu estava entediado, eu planejava passar a tarde toda fumando meus bagulhos até ficar bem doidão. Por isso eu fico muito feliz que você tenha aparecido. E aí, bora sair na porrada, rapá? Após colocar seu capacete, vemos a sombra de alguém atrás de Ricardo de Touro. Ele dizia: bom, vamos pular o papo furado e ir logo para a porrada. O inimigo à sua frente então se pronuncia: você é um cavaleiro de ouro, hein? Acredito que não me deixará passar tão facilmente, não é? Prepare-se, eu sou Enéas, o anjo das asas da esperança. De repente o servo de Zeus concentra seu cosmo em um poderoso soco que acerta diretamente a barriga de Ricardo. Ele então começa a desferir diversos golpes no Cavaleiro de Ouro, finalizando assim com o soco Divine Blast. Ricardo de Touro é arremessado e quebra uma das paredes da casa de Touro. Enéas então se pronuncia: eu acertei todos os pontos cósmicos dele. Sinto muito, Cavaleiro de Ouro, mas sua morte trará a minha luz da esperança. Adeus. Naquele momento Enéas se surpreende, já que do nada alguém segura seu ombro. Esse era Ricardo de Touro, que em um piscar de olhos aparece atrás de seu inimigo. Com sua força ele quebra facilmente a ombreira da vestimenta de Enéas. Após isso, o monstruoso Cavaleiro de Touro, com sua outra mão, arranca o braço do anjo celestial. O sanguinário Ricardo de Touro mostra sua verdadeira face sádica e cruel, e Enéas das asas da esperança gritava enquanto tentava estancar o sangramento. Porém, à sua frente, vemos Ricardo de Touro, que sorria vendo tudo aquilo. Enéas dizia em seus pensamentos: ele destruiu a minha armadura celeste com apenas a força bruta e sem usar o cosmo, mas isso é impossível. Ricardo então se pronuncia: e aí, seu viado, levanta daí que a gente ainda nem começou a brincar. E Enéas o responde: o ponto fraco dos cavaleiros são seus pontos cósmicos, e eu acertei todos os seus em cheio, e com toda a minha força. Como pode ainda estar vivo? E Ricardo sorrindo explicava: não tem muito o que dizer, sabe? Eu sou o cara que possui o corpo mais forte e resistente dentre os cavaleiros de ouro. Esses seus ataques nem ao menos atravessam a primeira camada da minha pele, ou seja, para mim seus ataques são tão fracos quanto o tapinha de uma criança. E naquele momento Enéas fica incrédulo, ele não conseguia acreditar. Desesperado, parte para cima do Cavaleiro de Ouro com o braço que havia lhe restado. Ele golpeava o Cavaleiro do signo de Touro até seus punhos sangrarem, mas de nada adiantava. E ajoelhado perante o inimigo, Enéas dizia:
Então esse é o meu fim, hein, Cavaleiro de Touro? Antes de me matar eu gostaria de te fazer um pedido. Ricardo fica surpreso. Eu tenho uma irmã e venho de uma família pobre. Meus pais morreram por balas perdidas no meio da guerra de territórios entre duas organizações criminosas. Eu trabalhei duro todo dia para sustentar ela, mas ela acabou ficando muito doente e eu não tinha dinheiro para o tratamento dela. Eu me juntei ao exército do Olimpo, porque eles me disseram que se eu derrotasse pelo menos um dos 12 Cavaleiros de Ouro, eles curariam a minha irmã. Por favor, ajude a minha irmã mais nova, procure alguém para cuidar dela e a deixe viver no santuário como uma refugiada. Assim eu posso morrer tranquilamente. Naquele momento o Cavaleiro de Ouro sorri e então ele se pronuncia. Cê acha mesmo que eu ligo para a vida da merdinha da sua irmã, seu otário? E Enéas se surpreende com aquela resposta, e de repente o Cavaleiro de Ouro pisa com toda a sua força no guerreiro ajoelhado à sua frente. A força física de Ricardo é surpreendente e até mesmo quebra o chão da casa zodiacal em que se encontrava. Com um olhar sanguinário e um sorriso no rosto, ele se pronuncia enquanto pisoteia o inimigo. Se a bostinha for forte, ela vai viver, e se ela for fraca, ela vai morrer. E você, meu chapa, vai morrer aqui por ser um fraco. Enéas chama Ricardo de maldito e pergunta se ele não tem um coração, porém seu crânio naquele momento é esmagado pelo Cavaleiro de Ouro. A casa de touro e a vestimenta dourada são manchadas de sangue, e Ricardo então dizia, é cada um que me aparece, vou queimar meu bagulho e ficar bem doidão que eu ganho mais. Porém naquele momento alguém se pronuncia, você é desprezível. Aquela era uma amazona de ouro, e Ricardo perguntava, já voltou de seu banho? Ádira de virgem. A Amazona então responde, eu não estava tomando banho, eu estava meditando na cachoeira de Rosan para purificar meu corpo e a minha mente. Apesar desse homem ser nosso inimigo, ele lutou com honra. Eu consegui ver que a alma e o coração desse homem eram puros. Acatar o último pedido dele não teria custado nada. Ele te fez um pedido puro e você pisoteou ele sem nenhuma honra de guerreiro. Olhando para trás, Ricardo dizia, e eu tenho cara de quem liga para essa merda de honra de guerreiro. Você tá na minha casa de touro, então cai fora que eu quero ficar bem doidão. Ádira então falava, nós os cavaleiros de Atena existimos para proteger a humanidade ao lado de Atena. Eu não entendo como um homem que despreza tanto a humanidade pode se tornar um cavaleiro de ouro. Somos levados então até a Alemanha. Vemos um corvo sobrevoando o céu e de repente ele pousa no ombro de um cavaleiro. Seu nome é Jack, o cavaleiro de prata da constelação de Corvo. E com 23 anos ele é um guerreiro do exército de Atena. De repente alguém se aproxima dizendo, Senhor Jack, nós voltamos. Aquele era Charles de Lince, um cavaleiro de bronze de apenas 15 anos que dizia, nós vasculhamos a cidade e não encontramos nada de suspeito. Ao seu lado vemos a amazona de unicórnio Lídia, que tem 14 anos e completava. Tem certeza que estamos no lugar correto? O grande mestre não nos mandaria aqui por nada, não é? O cavaleiro de Corvo se mantinha em silêncio e Lídia se perguntava, mas qual é a desse cara, hein? Ele não fala nada desde que nos encontramos com ele. Charles começava então a rir. Aparentemente, ele só conversa com seu próprio corvo, e a amazona de unicórnio não acreditava naquilo. Mas o que? É sério isso? Que esse esquisitão é um dos cavaleiros de prata mais poderosos do exército de Atena, e com um olhar vazio ao lado de seu corvo, Jack liderava aquela missão enquanto observava o céu. De repente, uma rajada de energia atinge o local onde eles estavam, e Charles e Lídia caem no chão. Eles são feridos superficialmente, e a amazona de bronze perguntava, mas caramba, o que foi isso? Senhor Jack, você está bem? E nesse momento vemos que o cavaleiro de prata havia segurado o golpe inimigo. Foi um soco de um homem misterioso que dizia, conseguiu parar o meu ataque, hein? Eu estou impressionado. E o cavaleiro de Corvo neste momento tenta contra-atacar, porém o inimigo desvia com um salto. Esse homem se chama Hector, um berserker do exército de Ares, um sargento do batalhão das chamas. E Lídia avisa o cavaleiro que também irá lutar. Porém, naquele momento, o pequeno corvo que o acompanhava impede. Lídia fica surpresa com a ação do corvo de Jack e Charles então explica. Acho que ele está dizendo para nós não nos intrometermos. A amazona se perguntava o porquê disso e de repente acontecem várias explosões pela cidade. Lídia então gritava, mas o que foi isso? Não me diga que esse berserker trouxe soldados rasos para causar o caos. Senhor Jack, o que faremos? E nesse momento Charles dizia, o Sr. Jack está olhando para nós, eu acho que ele quer que a gente vá ajudar os civis.
Lídia concorda com aquilo, já que ela também percebeu, então é melhor eles irem. Bom galera, até o momento esse é o último capítulo do mangá da Saga do Olimpo que foi lançado, então vamos incentivar o Rodrigo Lee, o criador dessa história, a continuar escrevendo e desenhando novos capítulos. Talvez vocês não saibam, mas ele faz todo esse trabalho sem ter retorno financeiro nenhum, então quem puder ajudar, o link do padrinho da Saga Olimpo vai estar no comentário fixado desse vídeo e também o link da página oficial da obra para vocês entrarem em contato com o Rodrigo e mandarem mensagens de incentivo para ele continuar com esse trabalho magnífico que é a Saga do Olimpo. No mais galera, obrigado por assistirem esse vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu o Cosmo?